E aí, meus queridos e amados alunos do 9º ano do Colégio Pinheiro Guimarães, Unidade Barra. Chegamos ao final da nossa revisão com a última questão, a de número 9, e uma questão bem interessante para a gente avaliar cada caso aí. Pessoal, primeiramente, antes de fazer a questão, eu queria relembrá-los o que é fenômeno físico e o que é fenômeno químico. Fenômeno físico é aquele onde eu só mudo o estado físico da matéria. Ela não deixa de ser quem ela não perde suas propriedades originais, nem perde a natureza da sua formação, não perde. Tá? Então, por exemplo, quando você pega a água e solidifica ela, você não alterou a estrutura, tá, interna de ligação dos átomos da água. Você não alterou a natureza da água. Ela continuou sendo água, só que saiu do estado líquido e foi para o estado sólido, onde as moléculas estão mais próximas. Ok? Quando você ferve uma água líquida, tá? Você põe água para ferver para fazer um café, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? No caso ali, vapor d'água. Ela não deixa de ser H2O quando passa para vapor d'água. É H2O na panela lá como água fervendo e é H2O no vapor d'água, correto? Então, esse fenômeno é chamado de fenômeno físico. As mudanças de estado físico são fenômenos físicos, ok? Agora, o que é um fenômeno químico? O fenômeno químico é quando eu altero a natureza da substância, ou ela, combinada com outra, se transforma em uma nova substância. Tá? É quando eu não tenho como pegar aquela substância transformada e torná-la a ser original como era anteriormente. Eu não tenho como retornar o que eu tinha antes em relação àquele tipo de material, àquele tipo de substância. Entendido? Vamos ver as questões aqui. Cada caso para poder avaliar com calma. Cozinhar cenoura é um fenômeno físico ou químico? A pergunta que você tem que fazer é: depois que eu cozinhei a cenoura, eu posso voltar até ela crua? Não. O alimento depois de cozido, o que aconteceu com ele? Ele mudou a sua estrutura química, ela foi modificada, tá? Contanto que a sua estrutura química, quando está crua, é uma, e cozida, frita, assada, é outra em relação ao alimento. Tá certo? Então, cozinhar cenoura, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno químico, ok? Amassar um clipe. Pessoal, se você pegar um clipezinho de papel, né, e amassar ele deixou de ser um clipe? Ele deixou de ter a composição química que ele tinha? Não, ele só se deformou. Isso é um fenômeno físico, ok? Não tem discussão, certo? Congelar suco de maracujá. Mesma situação, pessoal. O suco tem como solvente a água, ok? Você vai lá, espreme o seu maracujá, filtra para tirar, né, aqueles carocinhos do maracujá, e aí você tem o suco do maracujá, ok? Colocando água ou não colocando água nele. Ele tem água naturalmente ali na sua composição. Se você congelar ele não deixa de ser o suco de maracujá que era. Congelando ou descongelando ele, tá? Você solidificando ele, né, congelando ou fundindo, derretendo ele para o estado líquido de novo, ele continua sendo o mesmo suco de maracujá. Eu não alterei a natureza química dele. Então, congelar suco de maracujá é um fenômeno físico. Fermentar massa para pão. Pessoal, um fermento, tá, colocado na massa, e essa massa, depois que houve a fermentação dela, né, com a produção de gás carbônico pelo fermento, e aí a massa se expande. Uma vez essa massa alterada, tá, pela adição de fermento, fermentada, seja fermentação biológica ou química, eu não tenho mais como voltar atrás. Eu já fermentei aquela massa, tá? Eu já preparei ela, no caso aqui, para fabricar o pão, tá? Para botar no forno e assar e ter lá o meu pãozinho quentinho maravilhoso. Eu não tenho mais como voltar atrás se eu já fermentei a massa. Portanto, esse processo, não importa se o fermento é biológico ou químico, se ele passa por processos biológicos ou químicos. Tá? Fermentar a massa para fazer pão é um fenômeno químico. Ok? E por último, o processo da fotossíntese. Pessoal, a fotossíntese que ocorre nos vegetais, tá certo? Na presença da luz solar, o que acontece ali naquele vegetal, naquela plantinha lá? Né? Ela vai produzir glicose, tá certo? Então, a água mais a energia solar faz a produção de glicose para que ela possa se autoalimentar, tá certo? Então, em função disso,
existe uma reação química acontecendo ali, tá certo? Então, o processo da fotossíntese é um processo químico, porque eu tenho produção de glicose, então o processo é químico. Eu estou formando uma substância nova, tá certo? Entendido, meus queridos? Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês tinham. A revisão ela está bem assim de acordo, né, com o que eu vou pedir na sua prova. Só se dedique um pouco a essa revisão, tente fazer as questões de novo, com muita atenção, carinho e cuidado, e até a nossa prova. Para os amigos do canal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que dê seu like aí, seu joinha se você gostou do vídeo, e sempre é um prazer poder estar aqui dividindo conhecimento com todos vocês. Foi um prazer imenso, fiquem com Deus e até a próxima.